Bom dia a todos, muito bem-vindos ao Inatel. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui para o nosso evento sobre novas formas de exploração do espectro. Meu nome é professor Luciano Mendes, sou professor aqui do Inatel e coordeno o projeto juntamente aí com o Gilberto, juntamente com o professor Rodrigo Porto, que vem buscando aí novas formas da gente usar o espectro de frequência compatível com os desafios que nós temos no futuro das comunicações. Então, a presença de vocês aqui é muito importante porque o objetivo desse evento é justamente entendermos as demandas nacionais por conectividade e identificarmos como que a gente pode usar esse recurso que, em tese, é bastante escasso, mas que também, ao mesmo tempo, oferece muitas oportunidades. Então, nós vamos começar aqui com a abertura. Nós temos aqui 3 palavras iniciais. Gostaria de começar convidando o professor Carlos Nazaré Mota Marins, diretor do Anatel, para fazer a abertura em nome da instituição. Professor Nazaré? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse momento bastante especial para o Inatel, em função de tudo aquilo que representa esse trabalho em conjunto com o NIC-BR, em conjunto com a Universidade Federal do Ceará, patrocinado aí pela Embaixada do Reino Unido no Brasil, e trabalhando em prol de um desenvolvimento de uma área extremamente importante, que é a conectividade brasileira. Nos últimos anos, a gente tem percebido que, embora sejam feitos vários esforços no que diz respeito à constituição das redes, os investimentos são muito grandes, né? A alocação de serviços públicos em frequências não é uma coisa simples. A gente tem percebido que a distribuição dos sinais, principalmente nas regiões produtivas, mas interiorizadas, é um grande desafio. E esse momento, ele marca justamente a possibilidade de discutirmos novos caminhos, novas tendências, novas perspectivas, novas construções que podem, a médio e longo prazo, transformar o Brasil num Brasil mais conectado. E mais do que isso, incluir setores extremamente importantes para a economia brasileira, e não só para a economia sul-americana, que depende muito dos commodities, mas para a economia mundial como um todo, num cenário de prosperidade. Nos próximos anos, bem possivelmente, nós vamos ver várias redes se integrando. E é justamente dentro desse contexto que o Whitespace pode colaborar bastante, na integração das redes e, consequentemente, na complementariedade daquilo que a gente precisa na última milha. Se nós não tivermos a integração, dos serviços e, consequentemente, das redes nos próximos anos, a gente vai ter bastante capacidade, mas não necessariamente uma cobertura abrangente, principalmente nos rincões do nosso país. Dentro dessa caminhada, a gente não pode de forma nenhuma, desconsiderar o esforço do governo brasileiro. O MCTI, Rubens está aqui presente, né, tem feito um esforço bastante grande, a gente tem participado dessa caminhada de forma bastante intensa, e a gente sabe que por mais esforço, por mais dinheiro que a gente coloque, né, as necessidades são cada vez maiores. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, de todos os nossos parceiros, né, e considero que, mais do que um marco, esse vai ser um momento da gente trocar experiências. Obrigado a todos e um bom evento para todos que aqui estão presentes. E na sequência, gostaria de convidar o o senhor Milton Kashiwakura para falar em nome do NIC-BR. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Agradecer a presença de vocês. E falar um pouco sobre esse evento aqui, que, assim, é um momento da gente divulgar aquilo que a gente tem trabalhado, né? Esse projeto aqui iniciou em 2021, para ter uma ideia, né? Quer dizer, que provocado pela Embaixada Britânica, que eles estavam suportando alguns projetos na área digamos, de um programa para o acesso digital. Então, a gente enxergou a oportunidade aí, né? Quer dizer, que lendo alguns artigos, digamos, por exemplo, lá que o pessoal da Universidade Federal do Ceará fez, né? Quer dizer, que mostrando o uso do espectro relacionado à parte de televisão, né? Então a gente vê que muitos locais do Brasil, né? Quer dizer, que tem muitos canais de televisão disponível, tá? Apesar de estar alocado, a utilização ela não é plena. Então,
surge uma oportunidade muito boa aí para poder utilizar esse espectro aí. E o trabalho, vamos dizer assim, iniciou buscando essas parcerias, né? Quer dizer, que graças a Deus aí que o pessoal da Universidade Federal do Ceará aceitou, o pessoal do Inatel também aceitou. Então a gente junto com esses dois grandes parceiros, né? A gente começou a conduzir o projeto que foi submetido à embaixada, também com o aval da própria Anatel, né? A Anatel também tinha interesse nesse assunto, né? Então a gente começou a conduzir esse trabalho aí que hoje nós vamos apresentar todos esses resultados que foram feitos aí, tá? E obviamente, né, nessa evolução desse trabalho aí, o que a gente enxerga é que tem várias outras possibilidades, que não é só a parte de televisão. Então quer dizer, que por isso que o evento hoje, né, quer dizer, que é nova forma de exploração do espectro, não só a parte dos canais de televisão, mas também outras faixas de espectro, aí, utilizando esses conceitos aí que foram abordados aí durante todo esse trabalho aí. Então, assim, é um momento da gente provocar vocês, de vocês nos ajudarem a pensar em cima de tudo isso que foi produzido durante todos esses anos aí. Quer dizer, que acho que assim, é uma oportunidade que o Brasil tem, entendeu, de repensar a forma com que tem utilizado o espectro de frequência. Então acho que assim, é importante que vocês participem de tudo que vai ser apresentado, façam perguntas, interajam, e com isso a gente espera que esse evento aqui seja um marco aí para que a gente possa realmente repensar esse uso do espectro aí. Então, eu só queria agradecer a todos aí, realmente é uma parceria bastante importante, né, que envolveu várias instituições, apoio da Embaixada Britânica, né, por uma fase do projeto, depois o NIC assumiu alguns custos, e estamos conduzindo esse projeto aqui para ver se a gente encontra uma nova forma de dar acesso àqueles locais que a gente sabe que tem muita dificuldade. Tá? Então aqui vamos aproveitar o evento para podermos discutir tudo isso. Obrigado aí, pessoal. Para fecharmos então a nossa abertura, eu convido a senhora Alessandra Lustrati para falar em nome da Embaixada Britânica no Brasil. Bom dia. Bom dia, bem-vindos e bem-vindas, e muito obrigada para a presença de todos os participantes, e muito obrigada à Inatel, à NIC-BR, à UFC, obrigada e parabéns para a parceria nesse evento e projeto. Chamo-me Alessandra Lustrati e sou a diretora do desenvolvimento digital no governo do Reino Unido, em Londres. Não falo português, vou continuar em inglês, desculpe, temos o tradutor, so thank you. Sorry for that. Thank you so much. So it's absolutely wonderful to be here with you today. It's the second time that I come to Brazil, but it's the first time that I come to this, to Minas Gerais and to this beautiful place. You have a fantastic campus in Inatel. I almost want to come and study here. I'm too old, maybe. Muito obrigado. É maravilhoso estar aqui no Brasil. É a segunda vez que eu venho ao Brasil e a primeira vez que eu venho a Minas Gerais. Vocês têm um curso maravilhoso e chegando aqui eu pensei, nossa, eu gostaria de estudar aqui agora, mas já passou da hora. I'm here actually with other two colleagues from London, from my team, the Digital Development Cluster, Tan and Kit sitting over there, and also with the colleagues from Brasilia and Sao Paulo. We have Mari and Gabriel. So we are all here together because we know how important this event is, and we are very excited. Eu estou aqui com a minha equipe de Londres, 2 colegas, estou também com a equipe de Brasília e de São Paulo, que estão nos apoiando nesse projeto, e é um momento muito importante de estarmos aqui consolidando esse projeto. Sim.
I will say a few words on our approach to digital development as United Kingdom and on our partnership with Brazil in this field. Thank you. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre desenvolvimento digital do ponto de vista do governo britânico e a nossa parceria com o governo brasileiro e o Brasil em si. Brazilians, yes. So last year we published the Digital Development Strategy 2024-2030. Ano passado, a gente lançou o relatório Estratégia Digital 2024, 2024 até 2030. And in this strategy that was actually written by myself and my team, so we are very proud, we have really the plan of how we want to support our partner countries in digital development. E nesse relatório, eu escrevi esse relatório com o meu time, estamos muito orgulhosos desse relatório, e nesse relatório a gente explica qual que é a nossa estratégia para esses próximos anos, de 2024 até 2030. So we define digital development as the support to a digital transformation that is inclusive, that is responsible and is sustainable. E o que a gente acha muito relevante, que é o cerne desse projeto, é que seja na estratégia digital, que seja um desenvolvimento inclusivo, responsável e com base nessas dinâmicas de respeito. So within the larger work, within the wider work, we have one particular program called the Digital Access Program. E tem uma parte desse trabalho que a gente chama de Digital Access Programa de Acesso Programa de Acesso Digital. And so this program is quite comprehensive. It focuses on closing the digital gap of connectivity and digital skills, for example. E é um programa bem abrangente, que ele tenta fazer a ponte entre as lacunas de acessibilidade digital e habilidades digitais, literácia digital. Yeah, e conectividade. E conectividade. Thank you. But we also work on online safety, cybersecurity, capacity building, and digital entrepreneurship. A gente também trabalha no lado da segurança digital, cibersegurança e também empreendedorismo. Yeah, perfect. So within the pillar of digital inclusion, we feel we have maybe the most important part of our work on connectivity. A parte de inclusão digital, a parte mais importante do nosso trabalho é em conectividade. And we focus in particular on last mile connectivity, looking for solutions that can be affordable and sustainable. E uma parte importante desse trabalho é a conectividade no último quilômetro, na última milha, que é tornar o acesso digital bom custo e acessível em lugares remotos. E sustentável, perfeito. E sustentável. So within this, we've looked at different technologies and different approaches, and we found over a few years of experience that working on the spectrum management and looking for particular solution like TV white space is really fundamental. E nesse trabalho de conectividade e de acesso digital, a gente chegou à conclusão de que o uso da frequência de TV seria uma arma importante tornando o acesso digital mais abrangente. É uma parte estratégica desse trabalho. And so I just conclude by saying that it's really important for us to be with you today to study in depth how we can better use spectrum and adopt good technologies for last mile connectivity. Então, aqui para nós é muito importante estarmos aqui hoje com vocês para a gente aprofundar mais no uso do espectro e dar esse acesso de última milha, de último quilômetro digital à internet. One of our global partners of the Digital Access Program is the Dynamic Spectrum Alliance. Um dos nossos parceiros desse trabalho de acessibilidade digital de última milha é Aliança de Spectrum, how do you say? Yeah, Dynamic Spectrum Alliance. Spectrum dinâmico. Aliança Dinâmica de Espectro. I think you all understand, yeah. And with this organization and in partnership with Nick Behere and the other stakeholders, we have promoted inclusive ways of using spectrum. E com esse parceiro,
e com outros atores importantes do nosso trabalho, a gente está aqui gerando esse trabalho para tornar acessível o acesso digital pela última milha na banda, na frequência de TV. So the event of today is important as part of this bigger picture, and we really look forward to learning more together with you. And I thank you again for your presence and for hosting us at Inatel. Thank you so much to all. Thank you. Então, o evento de hoje vai ser chave para a gente realmente aprofundar mais nesse assunto, entendendo melhor como a gente pode usar a frequência de TV para gerar acessibilidade digital. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you for your patience. Thank you for the nice words. Bom, pessoal, vamos passar então agora para a parte de apresentações. A primeira apresentação ela vai ser feita em 3 partes, né? Nós temos aqui o primeiro sou eu mesmo, Luciano Mendes, do Inatel. Na sequência, nós teremos a contribuição do professor Rodrigo, do UFC, e vamos fechar aqui com a palavra do Gilberto, do NIC-BR. Okay? Bom, meu objetivo aqui é fazer uma breve introdução para vocês sobre esses princípios, né, que regem o funcionamento do TV White Space e do compartilhamento do espectro. Eu queria começar dizendo, né, que o Reino Unido tem um papel bastante importante na questão do uso inteligente do espectro. Foi um dos pioneiros aí, junto com a Ofcom, na questão da exploração do TV White Space, e mais além, na parte do compartilhamento do espectro, em áreas onde até mesmo as operadoras detêm a licença, mas não implantam a rede móvel. Então tem lá também uma possibilidade de exploração compartilhada desse espectro por comunidades locais que podem lançar uma rede móvel numa área onde a operadora que detém a licença daquele espectro não tem implementado. E estão inovando mais uma vez também no compartilhamento da banda de 6 GHz, que em princípio estava toda ela, né, 1.2 GHz disponível para Wi-Fi, e agora com a demanda que nós estamos surgindo já com as redes 6G, parte dessa banda está sendo alocada para ser licenciada. Então tem uma divisão bem clara nesse espectro na Europa. Nos Estados Unidos ainda está todo para o Wi-Fi. No Brasil nós estamos começando essa discussão, mas o Reino Unido mais uma vez está nos ensinando que compartilhar é uma ideia interessante. Então no Reino Unido existe a possibilidade de compartilhamento dessa banda entre as duas tecnologias de forma harmoniosa, usando justamente os princípios que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente percebe que essa tendência está crescendo cada vez mais. A verdade é que o futuro das comunicações não pode ser baseado no formato inflexível que nós estamos usando o espectro até hoje. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esses princípios, né? Começando aqui com a parte, né, do que é o Inatel. Né? Não sei se todo mundo conhece a instituição, mas vocês estão aqui numa instituição de ensino e pesquisa focada no ensino de engenharia, que há 60 anos estamos aí inovando no uso das telecomunicações. Nós estamos pesquisando a parte aí de redes móveis desde 2010, com bastante afinco. Estivemos aí bastante inseridos na questão da implantação do 5G no Brasil, e somos a instituição que está liderando as pesquisas no 6G através de 2 projetos, o Brasil 6G e o XG Mobile. Então, eu queria agradecer novamente, né, à Embrapi, ao MCTI, à FAPEMIG, ao governo de Minas Gerais, ao NIC-BR pelo apoio às nossas pesquisas, porque se não fosse esse apoio, nós não conseguiríamos avançar. Bom, falando um pouquinho do que a gente precisa do TV White Space, né? Por que isso é importante? Nós percebemos que com a evolução das comunicações móveis, sempre teve uma tendência de conseguirmos atender as demandas de locais onde havia uma grande densidade de pessoas. As redes móveis sempre foram concebidas para cidades. E num país de dimensão continental como o nosso, e com uma diversidade tão grande de população, a gente percebe que o uso dessa tecnologia nem sempre atendia todas as demandas. E nós temos aí alguns setores que sofreram muito com a falta de conectividade, onde ganha destaque o agronegócio, é evidente, mas também temos a parte de mineração, também temos a parte aí de logística, além da questão da inclusão digital, como foi mencionado aqui agora há pouco. Nós temos aí muitas pessoas que vivem em áreas onde o custo do acesso ainda é inviável para a renda local. Essa é uma das grandes barreiras que impede que a segregação digital chegue ao fim do Brasil.
parte dessa questão advém do processo de licenciamento. Ou seja, você tem que participar de um processo de licenciamento que é muito caro, o investimento é muito alto, e isso tudo acaba levando a um retorno de investimento muito lento em áreas remotas e rurais. A ideia do TV White Space é justamente reduzir essas barreiras e permitir que a gente use o espectro de uma forma um pouco mais inclusiva, mas que também leve à transformação digital de todos esses setores que eu acabei de mencionar. E como que isso funciona, né? A ideia é bastante simples. Se você olhar aqui, nós temos aqui um espectro de frequência, nós temos ali 2 canais de TV, e nós temos no meio deles uma oportunidade de uso do espectro. Esse canal pode ser um canal que não esteja listado no mosaico, pode ser um canal listado como C0, ou seja, que não está licenciado, ou pode até ser um canal que já foi licenciado para algum radiodifusor, mas que naquele instante ele não tem interesse em colocar o seu sinal em operação naquela localidade. Então isso constitui uma oportunidade de você poderia colocar ali um sinal de uma rede secundária. É um canal que estava livre e vai ser usado enquanto o detentor daquela licença não quiser fazer uso daquele canal. Então, aquele uso ali é uma rede secundária, dá preferência para o primário. E vamos supor, então, que aquele radiodifusor decida colocar o seu sinal de TV ali. Esse rádio ele tem que ser capaz de detectar a presença desse primário e automaticamente de mudar de frequência de operação. Ou seja, ele vai sempre proteger o uso primário daquele canal, fazendo o uso sempre oportunístico daquela frequência. E é isso que nós chamamos, então, de TV White Space. Esse é o princípio básico por trás disso. Mas note que para isso funcionar dessa forma, nós precisamos quebrar vários paradigmas. O primeiro deles é que o canal, né, ele tem que ser livre imediatamente. Portanto, isso aí não pode ficar dependendo de gente analisando para ver se o operador foi lá, colocou o sinal ou não, para fazer a mudança. Também não posso mandar um técnico em campo para fazer isso. Esse acesso tem que ser feito pela própria rede, ela tem que ser inteligente o suficiente para fazer essa mudança. Portanto, nós precisamos ter uma inteligência por trás desse rádio para detectar isso. Outro ponto importante é que essa agilidade espectral ela tem que ser atingida com uma forma de onda que permita essa mudança sem a necessidade de filtragem. Hoje o filtro é uma gaiola, né? Ele prende o seu sinal naquela posição e você não consegue sair dali sem mudar esse filtro. A gente não quer usar esse filtro, a gente quer deixar o espectro livre. Portanto, a forma de onda ela tem que coexistir com as outras tecnologias sem a necessidade de uma filtragem em RF. Outro ponto importante, a gente pode explorar esses canais de forma fragmentada. Como eu não preciso desse filtro, eu posso espalhar meu sinal em vários pedacinhos do espectro e fazer uso de fragmentos do espectro, chamado de acesso fragmentado ao espectro. Tudo isso é relativamente simples de se entender, não tão simples de se fazer, por isso que a gente não tem essas tecnologias integradas nas redes móveis atuais. A nossa proposta é incorporar essa tecnologia na ideia do acesso ao espectro, primeiro, né, permitir que isso possa ser explorado e evoluir para uma rede 6G que tenha um 6G não licenciado. Bom, como é que isso funciona hoje, né? Vamos tentar fazer essa rede funcionar. Imagina que eu tenho aqui minha rede secundária, operando aqui como TV White Space, estou ali usando o meu espectro, mas eu resolvi usar a forma de onda usado aí no 4G, no 5G, no Wi-Fi. Tirei o filtro porque eu quero mobilidade, certo? O que acontece? Eu vou ter essa situação, um grande vazamento de espectro, porque a forma de onda não foi pensada para essa situação, ok? Vamos pensar aqui que surgiu um primário, certo? Esse primário começou a comunicar. Eu consigo detectar esse primário, aparece ali o espectro do primário, mas ao livrar aquela banda, eu ainda mantenho uma alta interferência. Por quê? Porque a minha forma de onda não foi pensada para isso. Essa interferência acaba inviabilizando a comunicação do primário ou então prejudicando o seu desempenho. Tá? Então a gente não deseja esse tipo de coisa. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma forma de onda que tem uma baixa emissão fora da faixa de forma nativa. Ela foi concebida para isso. Como que a gente faz isso? Bom, mesmo cenário, né? Comunicação aqui acontecendo de forma secundária. Eu tenho ali agora uma forma de onda que eu pensei nisso, tá? Então, sem filtro, ela tem nenhum vazamento, tá? Eu consigo atender todas as máscaras de emissão sem nenhum tipo de filtro de RF. O interessante é o seguinte, o atendimento dessa baixa emissão acontece tanto fora do espectro como dentro do espectro. Essa é uma diferença importante. E quando aparece esse primário, eu consigo então detectar ele, limpar aquelas portadoras, e porque o meu espectro é bem limpinho, eu não causo nenhuma interferência e consigo fazer uma coexistência muito harmoniosa, certo?
Mas perceba que, para isso funcionar, eu preciso conceber a minha forma de onda para esse fim. Então, como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente foi atrás de quem quer usar essas bandas. Quem que está precisando de conectividade? Para que as pessoas precisam disso? E vem na nossa cabeça o seguinte: bom, as pessoas só querem trocar mensagem de WhatsApp, né, ou acessar a internet. E quando a gente vai para campo e vê as demandas do agronegócio, vê a demanda da mineração, a gente percebe que é muito mais que isso. O pessoal do agronegócio, eles querem voar drones captando imagens com câmeras hiperespectrais, que vai do infravermelho ao ultravioleta, e querem fazer detecção de ameaças em tempo real. Ou seja, eu tenho que mandar esse sinal para a nuvem, processar no IA que está no servidor da Amazon e retornar lá para o produtor para ele tomar a ação necessária. Eu tenho lá caminhões de mineração que precisam ser autônomos, funcionando em tempo real, até mesmo dentro da mina, que precisa da conectividade de banda larga o tempo todo para fazer com que o seu lidar funcione de forma adequada, para fazer com que a detecção de ameaça em torno daquele caminhão aconteça de forma adequada, que eu consiga organizar a operação dessas máquinas em tempo real. Então, a demanda é muito maior que essa. Então, a gente foi para campo entender isso. Entendemos quais são as demandas desses mercados todos. Segunda fase foi conceber, então, uma rede de acesso, que é essa última milha, que foi muito falado aqui, e conseguir fazer com que esse último acesso atendesse essas demandas todas. E agora a gente está implementando essa rede, demonstrando que a tecnologia chegou no ponto que a gente consegue, de fato, fazer isso. E vocês vão ver isso aqui no nosso café, nós estamos com os nossos transmissores funcionando, já foram testados em Santa Rita, já foram testados em Jicupiranga, juntamente com o pessoal do Semear Digital, é um projeto financiado pela FAPESP, no qual a Inatel também faz parte, é liderado pela Embrapa. E vamos agora, no próximo ano, com o apoio do NIC-BR e do UFC, testar isso também lá no Nordeste. Bom, e aí, quando a gente foi fazer os testes aqui em Santa Rita, a gente descobriu isso aqui. Nós tínhamos esses 3 canais, a gente estava querendo fazer o teste de coexistência, e tinha ali os 2 canais de Inatel, e lá no cantinho lá tinha um canal da nossa banda. Portanto, aquele canal, se a gente fosse lá no Mosaic, estava livre. Estava alocado para o Inatel, na verdade. E aí, quando a gente foi usar, tinha alguém transmitindo ali. Isso mostra para a gente que a gente precisa ter um sensoramento espectral. Certo? A gente não pode só usar o banco de dados georreferenciado, que é fundamental para isso, mas a gente também precisa medir para ver se aquele canal está de fato disponível. E como é que a gente faz isso, né? Será que essas coisas todas funcionam? Bom, a gente pode ver que com a tecnologia, sim, é possível, né? Então, aqui nesse vídeo, vocês estão vendo aqui ó, o espectro de um sinal de TV cercado pelo nosso espectro que usa a nossa forma de onda de FDM. E no fundo está o sinal digital recebido, certo? Ali está o espectro do sinal funcionando direitinho. Não tem nenhuma interferência. Quando a gente muda para o FDM, que é a forma de onda usada no LTE, no 5G, no Wi-Fi, começa a ter esse vazamento de energia fora da faixa, que inviabiliza a recepção do sinal. Ou seja, quando você olha lá no passado e vê aquelas proteções que o FCC fez para garantir a coexistência, com uma banda de guarda enorme, não pode usar o canal adjacente, o Ofcom também seguiu nessa linha, eles estavam todos se baseando no fato da tecnologia dos anos 60 sendo empregada hoje. Só que os anos 2010 trouxe para a gente muitas novas tecnologias que a gente não pode ficar cego para elas. A comunicação hoje não é igual a de 1990. O FDM é uma excelente forma de onda, mas existe coisa mais moderna. E essas coisas mais modernas podem coexistir sem nenhum problema com a TV e proteger a TV de uma forma nativa, né? E como é que a gente detecta essas coisas, né? Isso será que também funciona? Então aqui nós temos o nosso sinal sendo transmitido lá em cima, né? Nosso sinal ele aloca de forma dinâmica a banda, né? E aqui embaixo nós temos um transmissor de TV digital. Então ali em cima não tem nenhum sinal de TV digital, ligamos aqui o equipamento. Quando o sinal surge no espectro, o nosso rádio automaticamente detecta a presença desse sinal e libera o espectro, não causando nenhum tipo de interferência. Então ali vocês estão vendo o sinal de TV bem baixinho, né? Ele já foi detectado, o espectro foi limpo e você continua usando as bandas adjacentes, reduz um pouco a vazão do usuário secundário, mas ele mantém a conectividade explorando de forma segmentada o espectro de frequência. Então a gente percebe que isso já está funcionando. Aqui está a foto do nosso protótipo, vocês vão poder ver isso funcionando aqui durante o nosso café. Aqui estão as fotos desse sinal já sendo transmitido, né? Aqui nos testes aqui em Santa Rita. Nós colocamos lá nas nossas antenas das 3 torres, fizemos um teste de cobertura. Aqui foram os testes que nós fizemos em campo, né? A nossa equipe aí foi para bem longe. Chegamos aí a fazer teste até 50 quilômetros de distância.
E aí a gente fez assim, uma série de testes com diferentes potências, partindo da primeira linha, né, com o watt pico, que é o que está estabelecido hoje na norma da Anatel, que já permite o uso do TV White Space no Brasil, embora não exista ainda uma normatização para essa resolução. Então, se a gente for seguir a resolução, a gente conseguiu chegar aí a 15 quilômetros de distância com uma vazão plena, com a máxima vazão do rádio. Então, perceba que mesmo com essa potência tão baixinha, 1 watt pico, não é potência média não. Potência média aí é 0,1 watt. Então, uma potência muito baixinha. A gente ainda assim, com o uso de códigos corretores adequados, com a configuração certa da forma de onda, chegamos aí a 15 quilômetros, né, atingindo aí 24 megabits para cada canal de 6 MHz. Nosso rádio consegue ocupar até 4 canais, então a gente chega aí perto de 100 megabits por segundo nessa banda. Bom, e se a gente for aumentando a distância, a gente começa a perceber que a vazão começa a cair, mas a gente conseguiu fechar o enlace até 38 quilômetros, tá? Chegamos a 4 megabits por segundo, uma vazão baixinha, né, mas porque a potência está muito baixa. Nesse ponto, a gente foi aumentando a vazão. Como? Aumentando um pouquinho a potência. Chegamos a aumentar até 8 watts de pico, e chegamos aí a atingir 52 megabits por segundo. Tá? Então a gente consegue perceber que é possível aumentar a vazão aumentando a potência. E o nosso rádio não causou nenhuma interferência até chegar a 1 watt RMS, que dá mais ou menos 10 watts de pico. Certo? Então a gente consegue perceber o seguinte, a gente pode aumentar ainda mais a potência, manter a coexistência, porque a gente está usando uma forma de onda amigável com esses sistemas legados, e a gente percebe que o ideal não é você limitar a potência do canal secundário, e sim a potência que ele emite para fora da sua banda. Esse deveria ser o parâmetro de coexistência que deveria ser observado. Tá? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço a atenção. Né? Muito obrigado. Temos espaço para uma ou duas perguntas rápidas antes de eu passar a palavra para o professor Rodrigo. Pois não? A gente trabalha com mineração e a gente vê justamente essa dificuldade. Né? Nós temos aí hoje implantado espalhado no Brasil, do Amapá até São Paulo, e a gente enxerga vários locais com preferência em cima da uma região. Então, falando novamente, a gente trabalha, né, especialmente com mineração, e nós temos aí 22 unidades implantadas no país, e a gente vê muito essa questão do problema de interferência, principalmente na banda 28 e na banda 38. Então, teve aquela questão de vários provedores comprarem, mas eles não respeitam muito aquilo que são. Na banda 28, nós temos um problema do alcance muito maior. Uma cidade de 60 quilômetros, uma antena virada para outra vai dar interferência. Só que nós, na mineração, nós costumamos apontar as antenas para baixo, né? Eles queriam pegar dentro de uma cava. E, normalmente, às vezes, provedores agro costumam apontar ela ao horizonte. Interferência. Isso é uma coisa muito interessante e a gente pode, começando a ter um contato com um monte aqui, a gente pode evoluir, às vezes, com um teste em campo dentro da mineração, nós temos clientes, com certeza, Perfeito. Essa sua observação é muito interessante, porque essa questão, né, do uso rígido do espectro, ele está lá no papel, né? A gente, quando vai para a prática, a situação é bastante diferente. Inclusive, vocês vão ver também na nossa demonstração, nossos sensores de espectro que são autônomos, ou seja, são sensores que não são ligados a um sistema de comunicação. Estão lá justamente para gerar essa informação de como está a ocupação do espectro. Isso, inclusive, vai ser uma ferramenta muito interessante para a Anatel, para ajudar na fiscalização, justamente para a gente garantir que aqueles contornos de proteção sejam de fato efetivos na prática, né? Então, muito boa a sua observação. Obrigado. Pois não? Bom dia. Tá tendo um movimento aí para TV 3.0, né? Que mudaria aí alguma coisa técnica na TV de 8K, de 4K para 8K, uma mudança também no espectro ali que está sendo estudada na faixa de 300 MHz. Essa tecnologia ela estaria aderente a esse futuro da TV também? Excelente pergunta. O advento da TV 3.0 é até um motivador a mais para essa tecnologia surgir, né? Porque a gente percebe que os grandes atributos da TV 3.0 vão além do aumento da resolução. Esse é um grande avanço, mas o mais importante é justamente a integração com o sistema de comunicação de dados.
E isso pode ser feito justamente usando o TV White Space nas bandas que estão livres, para que a própria radiodifusora tenha garantia dessa interatividade. E a tecnologia é totalmente compatível com a coexistência com a TV 3.0, certo? A TV 3.0 usa uma tecnologia baseada em múltiplas portadoras, e nossa tecnologia já coexiste com ela de forma bastante harmônica, justamente por ter uma baixíssima emissão fora da faixa. Então não teria nenhum problema de coexistência. E o aumento da banda da TV também não é um problema, porque o nosso sistema, embora ele tenha sido canalizado para 6 MHz, ele permite o uso fragmentado do espectro. Então eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto eu quiser. Simplesmente precisa apagar as portadoras sem causar interferência no primário. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a interação. Passo a palavra agora, então, para o professor Rodrigo, que vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigado. Ah, tem um laser aqui? Um pouquinho mais. Aqui. Bom, eu sou um pouco mais baixo que o Luciano, então vou me dar o direito de subir no palco aqui. Grande satisfação, eu sou o professor Rodrigo Porto, vou complementar já altamente abrangente a apresentação do professor Luciano, falando de uma componente mais específica do nosso sistema, né, desse sistema integrado, que tem várias componentes, que é o da base de dados georreferenciada. Aqui estão listados parceiros, eu vou falar mais desses parceiros, mas queria só registrar, né, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, a UFC é uma jovem senhora que acabou de completar 70 anos, eu sou professor e pesquisador lá do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFC, coordeno o grupo de pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, GTEL, há 25 anos, tem aqui o nosso endereço eletrônico para quem quiser conhecer mais sobre as nossas atividades. Eu represento aqui uma equipe de 8 pessoas que estão trabalhando hoje nessa parceria com o Inatel e com o NIC-BR, tá? Portanto, é um trabalho em equipe. Em nome de 2 colaboradores, 2 amigos que estão comigo aqui, o professor Carlos Silva, o professor Tiago Nóbrega, que estão presentes aqui. Eu quero agradecer também a nossa equipe, cada um dos que está representado aqui por nós 3. Bom, é uma grande satisfação, o GTEL, a UFC, mantém parcerias com o Inatel já há praticamente uma década, em vários projetos, contribuições, colaborações, e mais recentemente, há cerca de 4 anos, com o NIC-BR, que é um parceiro que tem permitido a gente elevar o patamar das nossas pesquisas a essa realidade mais prática. Então, e através do NIC também fazer o agradecimento ao governo do Reino Unido pela sua contribuição. Eu vou comentar, inclusive, especificamente algumas contribuições da Embaixada Britânica nesse projeto. Bom, o sistema TV White Space, o Luciano destacou bastante aqui os rádios, a rede de acesso, né, que está aqui em azul aqui nesse desenho, né, usando uma terminologia um pouco técnica, né, o rádio mestre, rádio escravo, é como se fosse a estação rádio base, o escravo é como se fosse o nosso smartphone, né, nós precisamos, então, obviamente, de uma rede de acesso de rádio, nós precisamos de um acesso à internet configurado através de um gateway para acesso à nuvem, e aí nós temos exatamente essa base de dados aqui como uma espécie de elemento de coordenação. Inclusive, a pergunta que foi feita há pouco do colega da empresa de mineração, uma boa parte da resposta passa por um elemento de coordenação entre os atores que estão compartilhando o espectro, né? Você pode pensar aqui que tem um caso contrastante, né? O caso do Wi-Fi. O Wi-Fi usa compartilhamento de espectro, mas banda não licenciada. Então, não há necessidade a priori dessa coordenação. Mas na hora que o compartilhamento se dá em banda licenciada, você, como licenciado, tem uma expectativa de desempenho, de não sofrer interferência. E aí, esse elemento de coordenação, complementado pelo sensoriamento que o professor Luciano falou, dá essa garantia de que não sofrerei interferência. E se sofrer, a agência reguladora será capaz de detectar e aplicar as penalidades. No caso, se aplica a ideia da base de dados porque nós estamos propondo o compartilhamento dinâmico de bandas licenciadas de televisão. Então, a emissora de TV tem todo o direito de estar resguardada de qualquer tipo de interferência. Quer dizer, esse cenário que o colega da mineração colocou é absolutamente para um emissor de TV, com todo o investimento que a gente sabe que isso envolve, todas as receitas de publicidade que dependem da continuidade daquele sinal chegar na ponta, é obviamente inadmissível. Então, esse sistema precisa ter essa garantia,
professor Luciano já demonstrou, inclusive com bastante riqueza aqui, a parte do rádio, né? Como ele dá essa garantia. Agora a gente vai acrescentar essa camada aqui da base de dados. Basicamente, o que nós trouxemos de novidade, essa base de dados, o conceito do uso de uma base de dados georreferenciada não é novo, isso já está... Eu comecei a fazer pesquisas sobre isso há 15 anos, né? E não há uma novidade em si na base de dados, mas, ao se reunir com o NIC-BR, nós vamos ver aqui, como disse o Luciano, né? Tem novidades em todas as áreas, no rádio e também na área de segurança e também na área de banco de dados, né? Então, uma das coisas que nós fizemos foi trazer a tecnologia blockchain. Por quê? 2 motivos principais. O Brasil é grande, e é grande mesmo. Vocês virem aquela projeção do território brasileiro distorcida pelas latitudes. O Brasil é do tamanho dos Estados Unidos, o Brasil é do tamanho da União Europeia. É um país muito grande. Então, a ideia de um banco de dados que possa ser descentralizado e ainda assim, de forma assíncrona, alcançar a sua integridade via blockchain é uma novidade que não vinha sendo explorada e nós propusemos isso e trouxemos isso, inclusive já com publicação científica sobre essa abordagem. O outro ponto importante, aí do ponto de vista da... Quer dizer, tem a escalabilidade também, né? Então pode ser regionalizada, descentralizada, escalável, mas um ponto importante do ponto de vista da agência reguladora é a transparência e auditabilidade das soluções via blockchain. Então, a agência reguladora, o provedor que tem um canal que ele conseguiu acesso secundário, ele não quer que um outro usuário secundário, né, o interfira, e o primário principalmente, ele teria acesso a esse sistema com condições de verificar as transações de reserva de espectro e, inclusive, com outros parâmetros que seriam calculados pela base de dados para garantir a não interferência. Então, essa solução ela traz uma segurança e uma transparência. Tá? Não é caixa preta. Né? Então, essas foram, digamos assim, novidades que a nossa equipe trouxe para esse conceito, que o conceito em si já não é novo, mas trouxemos elementos de requisitos, né, que tornam essa solução mais adequada ao Brasil e à segurança dos usuários primários e da agência reguladora. Então, o desenvolvimento do projeto passou pela criação da base de dados propriamente dita, e aí o NIC-BR nos ajuda a ter a infraestrutura de TI para a criação, a hospedagem dos dados e o acesso em tempo real. E um segundo passo muito importante que foi importar os dados públicos que a Anatel já disponibiliza. A base de dados ela tem como ponto de partida o cenário brasileiro de emissoras de TV. Todas as torres transmissoras, com suas coordenadas GPS, altura de torre, todos os detalhes do sistema irradiante, potência de transmissão, padrão de antena, né? Apontamento de antena. Então, a gente importa esse conjunto de dados como ponto de partida. Desse ponto de partida, a gente tem 2 primeiros movimentos importantes. Um primeiro é direto, que é o contorno protegido, que eu vou chamar aqui de zona de exclusão. Aqui em Fortaleza, nós tivemos o prazer de nos aproximar da emissora TV Jangadeiro, que é a retransmissora do SBT em Fortaleza, que tem um transmissor estado da arte de televisão digital. Fomos a campo com eles, visitamos instalações, eles nos forneceram detalhes, inclusive diagrama de antena, então nós tivemos uma condição de fazer um estudo muito detalhado, tendo como base a TV Jangadeiro do SBT em Fortaleza. Aqui é o contorno protegido deles, aqui em azul. Né? O verde é o máximo e o real é o azul. Então, esse contorno protegido, a Anatel define, e é a zona de exclusão. Aqui dentro, o rádio do Inatel, o nosso sistema não pode operar. É a proteção geográfica garantida pela regulação para a TV Jangadeiro. Ok, então a gente já exclui aqui. Não há possibilidade, o rádio se geolocaliza automaticamente, consulta a base de dados e a base de dados diz, não, aqui você não pode transmitir porque você está impedido pela regulação. Então a gente já elimina o risco de interferência seguindo a regulação ipsis literis, sem risco nenhum. Então esse é um primeiro movimento. Agora nós temos um movimento mais sofisticado, que é, a partir desses dados do sistema irradiante, a gente faz um modelo de difusão de sinal da onda de rádio, usando modelos de propagação, para calcular a efetiva cobertura desse sinal. Tá? Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, então aqui é uma figura, né, um exemplo de uma figura da aplicação desse modelo. Você tem um ponto de transmissão e tem essas áreas aqui coloridas representando diferentes forças de sinal no alcance em relação à distância. São 2 motivos importantes aqui. Tá? O primeiro deles nós podemos dar uma proteção adicional ao usuário primário, porque nós temos evidência empírica que o sinal do transmissor da TV pode ir além da zona de exclusão. Então, se você quiser fazer, digamos,
um trabalho de maior e máxima segurança ao usuário primário, à emissora de TV, você diz, olha, nós vamos aplicar um modelo que, mesmo fora da zona de exclusão, se o sujeito botou uma antena bem apontada, com uma certa elevação, ele alcança o teu sinal a 50, 60 quilômetros. Nós verificamos isso lá na região metropolitana de Fortaleza, fora da zona de exclusão, é possível, em algumas condições, receber o sinal da TV Jangadeiro. A nossa base de dados tem condição de proteger esse usuário que está na zona rural, mas que apontou direitinho a sua antena, com uma boa engenharia, tem um bom receptor com sensibilidade, ele capta a TV Jangadeiro. E nós não vamos querer, então, prejudicar nem esse cidadão que está fora da zona de exclusão. Então, essa é uma proteção adicional que a nossa modelagem permite para maximizar digamos assim, o conforto dos usuários primários, dos broadcasters, aí, dos radiodifusores. Agora, mais importante ainda, volta para a questão do nosso amigo da mineração, esse modelo também vai calcular a potência do transmissor secundário para que ele não invada a zona de exclusão da TV Jangadeiro. Tá? A volta do processo. Né? Então, são duas informações, né? Mas a segunda é muito crítica, que é justamente, eu não posso interferir, então eu preciso ter uma forma de calcular qual é a potência máxima que o meu rádio pode transmitir sem invadir a zona de exclusão. Tá bom? Gente, então, com esses dados, nós conseguimos, então, desenvolver uma ferramenta, tá, que vai ser detalhada daqui a pouco, na outra apresentação sobre aspectos econômicos, que hoje, essa ferramenta está disponível publicamente em versão beta, em acordo com o NIC-BR. Você pode escolher uma coordenada GPS e, no mapa brasileiro, determinar a quantidade de megahertz disponíveis de forma ociosa naquela localidade. Tá? O professor Tiago Nóbrega, meu colega, vai daqui a pouco participar da apresentação e vai dar mais detalhes, inclusive, se possível, demonstrando em tempo real aqui. Essas cores mais escuras são a máxima disponibilidade, as cores mais claras, né, e até o vermelho, menos disponibilidade. Vocês vão ver que existe, quando ele detalhar mais, uma disponibilidade significativa de espectro na maior parte da região brasileira, correlacionado justamente com regiões norte, nordeste e centro-oeste, mas mesmo no sul e sudeste existem bolsões importantes onde essa disponibilidade de espectro é significativa, com capacidades de link que eu acredito tornarão, provavelmente temos provedores aqui que vão estimular os nossos provedores a ver uma oportunidade. Tá? E aí eu falo de custo de oportunidade. Esse mapa nos mostra um custo de oportunidade de nós não estarmos usando o espectro ocioso, que é significativo aqui no Brasil. Mas a ferramenta será demonstrada aí com mais detalhes daqui a pouco. Bom, só para fechar, nós implementamos a base de dados usando um protocolo internacional baseado numa RFC, o protocolo PAWS, né, Protocolo de Acesso a White Spaces. Vantagem desse protocolo, nós podemos usá-lo com rádios comerciais vendidos em outros países que adotam o mesmo protocolo. O Inatel implementou também esse protocolo, então o rádio Inatel também é, no sentido inverso, compatível com bancos de dados estrangeiros que usem o mesmo protocolo. Tá? Então nós estamos dentro de um ecossistema que tem interoperabilidade. Aqui detalho, né, a importância da Embaixada Britânica, que financiou uma consultoria internacional que fez a validação, teste e validação exaustivo desse protocolo para que a gente pudesse lançá-lo num nível próximo já, né, do funcionamento operacional comercial com segurança. Aqui foram vários testes e validações que nós fizemos, tá? O protocolo PAWS, como eu comentei agora, com o apoio da Embaixada Britânica, que financiou uma consultoria internacional. Nós temos outra consultoria internacional em andamento, também financiada pela Embaixada Britânica, que está fazendo validações dos modelos de propagação. Tá bom? E tivemos já a integração do rádio com o Inatel, já vou mostrar, e estamos fazendo em andamento a integração com rádios vendidos dos Estados Unidos, do Canadá, rádios DTV White Space importados, que nós estamos verificando a compatibilidade com o nosso banco de dados. Por exemplo, em termos da validação dos modelos de propagação, aquele modelo de difusão de sinal, fizemos uma campanha de medição no estado do Ceará, com vários pontos de medida, fazendo levantamento de dados empíricos e comparando com os modelos de propagação, para fazer calibrações específicas, né, margens de segurança, tá bom? E aqui, isso está fazendo parte desse processo de validação do modelo de propagação. E nesse slide eu já mostro a integração com o rádio do Inatel, onde nós temos a interface de configuração do rádio com o Inatel e temos as trocas de mensagens. Exemplo, troca de mensagem. O rádio do Inatel é ligado, ele se geolocaliza,
envia a requisição para a base de dados, dizendo, eu estou na localidade tal, meus parâmetros do sistema irradiante são esses, aguardo o retorno de quê? Você pode transmitir em tais canais com tais potências. Isso está operacional. Tá? O Luciano já comentou que vamos ter uma demonstração daqui a pouco no intervalo. Tá bom? Então, isso está operacional e aqui é só um resumo das funcionalidades, tá? Meu tempo já está estourado. O que é que eu tenho a dizer? Isso está operacional. Então, eu, como pesquisador, que comecei estudando esse assunto há mais ou menos 15 anos, mais por uma ótica teórica, simulações computacionais, fico muito feliz de ver uma ideia mais conceitual, com o apoio do NIC-BR, a parceria do Inatel, a parceria do governo britânico, ganhar essa projeção e está hoje usando essa escala que está muito na moda, o TRL, né? Então, TRL avançado, 5, 6, ou seja, se aproximando já da prateleira comercial, tá? E deixo apenas aqui, além do meu contato, deixo aqui uma mensagem, né, aos agentes públicos brasileiros, responsáveis pelas telecomunicações do Brasil, né, que deem uma chance à ciência brasileira, à tecnologia brasileira. Tem dado, é verdade que há passos importantes já foram dados nessa direção, faltam poucos passos, eu acredito, para que uma solução como essa alcance a sua finalidade maior, que é apoiar o agro, que é apoiar a inclusão digital no campo, né? E a gente sabe que tem uma correlação forte entre inclusão digital e PIB, então não há o que discutir, eu acredito que é uma solução que custo-benefício, impacto socioeconômico bastante claro. Então vamos em frente, eu acredito, estou otimista que nós estamos mais próximos do que nunca de ver essa solução impactando a vida de milhares, talvez milhões de brasileiros. Obrigado a todos. Pessoal, tem uns minutos aí para poucas perguntas, mas cabe mais 2 perguntas aqui. Alguém teria alguma? Bom dia. Bom dia. Eu não entendi, quando você faz a zona de exclusão, isso eliminaria essa zona da transmissão, se fosse usar o white space? Seria só espaço fora dessa zona, é isso? Isso. Porque regulamentarmente, a TV Jangadeiro, ali naquele exemplo, ela tem o direito de não sofrer interferência dentro daquela zona, né? A gente pode projetar uma granularidade futura maior, mas isso precisaria também de uma flexibilidade de regulação. No momento, isso é para dar máxima segurança aos radiodifusores. Eles não têm, quer dizer, não existe possibilidade, porque ali é uma coordenada geográfica, nós temos aquele contorno pontilhado, amostrado em coordenada GPS, com grande resolução. Na hora que o rádio for ligado, o rádio Inatel foi ligado dentro daquela área, ele não, na requisição que ele fizer, ele vai receber uma negativa, dizer aqui você não pode transmitir. E isso também, só fechando, Rodrigo, para os provedores, eu acredito que temos provedores aqui, aquela ferramenta que o Thiago vai mostrar, que está baseada nesse tipo de informação, além da propagação, é essencial para o provedor fazer o seu estudo de caso, em termos de CAPEX e OPEX, né? Onde é que eu posso transmitir, com qual potência, qual vai ser meu alcance. Nós vamos ter essas informações também para ele fazer as contas dele, ver qual é o link, capacidade de link estimada, né, que ele vai ter, nas zonas em que ele de fato pode transmitir, para não ter também uma informação que não corresponda à realidade. Eu só fiquei preocupado se isso ocuparia muito do território ou não. Justamente, se a gente voltar aqui, né, toda essa zona escura está disponível. E as zonas de cor clara também estão disponíveis, só que em menor quantidade de banda. Tá? O professor Thiago vai entrar em detalhes e vai deixar mais claro ainda daqui a pouco, também junto com o professor Daniel, na apresentação, que eles vão tocar nessas questões técnico-econômicas, na relação entre a parte técnica e econômica. Mas é muito boa a sua pergunta. Só um complemento só da resposta do professor Rodrigo. Aquele contorno é para banda de operação daquele radiodifusor. Se Isso. mudou a frequência, é outro mapa. Contorno. Ou pode não ter contorno algum, pode estar livre. Isso. Em outro canal. Em outro canal, exatamente. se não tiver. Por exemplo, nós fizemos levantamento em Fortaleza, nós temos 4 canais disponíveis, seriam 24 MHz. Mas tem regiões que você tem 40 canais disponíveis. Né? A ferramenta permite você fazer o estudo de casos. Onde é que você quer implantar o sistema? Bom dia. Não, era só para entender melhor, porque tu colocou o mapa, né, na área azul, quanto mais escuro, estou entendendo mais liberdade Mais de utilização disponibilidade de canais. de espectro, né? Isso. E como o país é muito continental, né, e eu sou de Santa Catarina, eu queria ver se tinha algum... Tem zoom. Se tem um zoom ali para a gente ampliar, porque a gente, eu vou falar principalmente na minha parte ali, justamente a gente já tem isso levantado, né,
em Santa Catarina, onde não tem área de cobertura, seja por qual tecnologia for, né? Perfeito. Mas a gente se usou de uma outra base de dados, então eu queria, de repente, conflitar uma com a outra para ver se, de fato, o que a gente fez vai muito no que vocês têm. Pronto. O Thiago vai falar mais sobre essa ferramenta, eu não quero antecipar demais aqui. Foi só um teaser aqui para ele, na sequência, aprofundar. Um spoiler, Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, pessoal. Prazer conhecê-los. Bom, vamos dar sequência aqui agora. O Gilberto, que é o nosso grande parceiro aqui do NIC-BR, vai dar continuidade à apresentação. Pessoal, agora, ok. Pessoal, bom dia. Sou Gilberto Zorello, coordenador de projetos do NIC-BR. Então, eu queria falar um pouquinho sobre complementar, né, a apresentação que foi feita, com alguns detalhes sobre o projeto que a gente desenvolveu, tá? Nós dividimos esse projeto em 4 fases. Nós estamos andando agora com a 4ª fase. Primeira fase, a gente fez uma prova de conceito, onde nós fomos a campo com equipamentos de laboratório e fizemos medições, junto com a equipe da Anatel, tá? Equipe técnica da Anatel, que acompanhou todas essas medições. E a partir do laboratório, foi feito exatamente aquilo que o professor Luciano mostrou para vocês. Tá? Na parte da base de dados, a gente também foi feito os primeiros ensaios com a blockchain, com aquele modelo que foi mostrado. Na fase 2, foi desenvolvido o protocolo, com o apoio daquela consultoria externa que o professor Rodrigo mencionou. Na fase 3, nós construímos protótipos, tá? Com vistas a fazer teste de campo. Então, esses protótipos que vocês vão ver agora, eles vão para campo, tá? Inicialmente vão ser feitos testes aqui mesmo em Santa Rita, e depois vai para a cidade de Quixadá, tá? Nós vamos instalar a rádio base, tá? Na sede, lá no campus da Universidade Federal do Ceará, lá é uma área protegida, com banda larga, tá? Onde você pode, então, fornecer o serviço, né? E remotamente, em algumas escolas, alguns locais que nós já levantamos em prospecção, tá? E agora a gente está contatando essas localidades para fazer testes, tá? Isso deve ocorrer no mês de janeiro, fevereiro do próximo ano, tá? Então, nós estamos numa situação bastante, com foco muito prático, tá? De ter realmente uma solução e mostrar que essa solução funciona. E ela não convive, né, com o sistema primário atual. Tá? Esse projeto, eu queria agradecer a Embaixada Britânica, que tem nos apoiado muito, né, no desenvolvimento desse projeto, com fundos, com essas consultorias. Tem sido muito importante essa colaboração. Agradecer ao NIC-BR, né, por acreditar nesse projeto, acho que é uma coisa muito importante também, e os parceiros, a Universidade Federal do Ceará e o Inatel, que tem assim, desenvolvido esse projeto com muito apreço, sabe? Não só com aquele viés de pesquisa, como vocês perceberam, tá? Nós não estamos só fazendo pesquisa, nós estamos implementando, tá? Então, nós estamos fazendo essa ligação, tá? Então, assim, a ideia desse projeto é unir, né, a universidade, tá? Para fazer a Mariana Cartacho, a palavra que ela falou ontem, que eu achei muito interessante. Nós estamos unindo, tá? Academia, né? Com uma visão prática, tá? Com foco na regulação, para atender a sociedade. Então, esse é o nosso foco nesse projeto. Esse foi o recado que eu queria deixar para vocês aqui. Tá bom? Obrigado.